Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, por gentileza. Lucas capítulo 15. Nós vamos ministrar sobre de volta para casa. E talvez numa perspectiva um tanto quanto diferenciada. Orem também pelo meu irmão, pastor Vilmar Bezerra e Israelita, sua esposa. Mas orem mesmo, tá bom? Estou pedindo oração, não é só para fazer assim, pastor fica pedindo, tá tudo bem. Não, estou falando para pedir para orar mesmo, que a oração é que move as coisas. Tá bom, irmãos? Tudo bem? Irmão Ricardo está por aí? Tá não? Então tá certo. Qual é o nome dele? André. Ô André, Deus abençoe você, meu querido. Muito obrigado pela sua presença, viu? O André está ali onde fica sempre o Ricardo. Eu lembrei porque eu não estou vendo a Isabela aqui também, não estou vendo o Ricardo. Está tudo bem por lá, Edilson? A Isabela está com dengue. O perigo está aí. E o resto da família está bem? Então tá bom. Então lá, Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Todos conhecem essa parábola aqui, parábola do filho pródigo. Todos conhecem. E conhecem tanto que já foi, essa parábola já foi ministrada, dissecada, muitas vezes, né, pelos servos de Deus, e fizeram isso com muita presteza, mas eu quero aqui ministrá-la mais uma vez. Continuou, quer dizer, depois da parábola da dracma perdida, Jesus continuou, dizendo: certo homem tinha 2 filhos, 2. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, é direito meu. Só que todos sabem que biblicamente a herança como é que fala? Precipitada? Antecipada, premeditada antecipadamente. Você sabe que é maldição. Aliás, teve um que disse: Senhor, vou te seguir para onde o Senhor for, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Ele estava dizendo o seguinte: não é porque o pai dele estava em coma, certo? E que ia morrer, ele estou esperando o papai morrer para me sepultar. Ele não, ele está dizendo para Jesus o seguinte: deixa eu primeiro receber a minha herança, e aí eu vou seguir o Senhor. É isso que ele estava querendo dizer, tá? Então aqui essa herança que vem antecipadamente é maldição, aquele que requer isso antecipadamente. Então eu tinha 2 filhos, o mais moço dele fez isso, disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Olha, cabe a ele, mas o pai não morreu ainda. Mas o pai, certo, com muita tristeza, lhes repartiu os haveres. Repartiu os haveres. Ora, se foi um filho que pediu: dá-me parte dos meus bens que me cabe, e aqui está escrito: e ele lhes repartiu os. Então não foi só para um, foi para o outro também, certo? Então acredita-se que o pai fez um inventário em vida. Agora o impressionante é que um pegou os bens e o outro ficou, talvez conhecendo o inventário, mas ele não tinha ousadia sequer para tocar na parte dele, porque lhes repartiu os haveres. Então foi para os 2. Passados não muitos dias, não foi muito tempo, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou, esse é o problema, todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quem vive dissolutamente acha que o dinheiro nunca vai acabar, mas ele acaba. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Não tinha outra coisa. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém
Ninguém, aqueles que batiam nas costas dele porque ele tinha grana, agora o desprezou. Ninguém lhe dava nada. Enquanto você tem aquela batidinha nas costas. O mundão é assim. Depois que acaba, você não presta para nada e eles nem lembram de você. Pois é, ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, pensou, repensou e de repente começou a entender. Usou a sensatez, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vai ser complicado, mas eu vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu, porque eu requeri a herança antes do tempo. Eu pequei contra o céu e diante de ti também, porque não o honrei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, já está bom demais. Trata-me como um dos teus servos. Não estou requerendo a filiação de volta. E levantando-se, foi para o seu pai. Essa aqui é que faz a diferença, é aquele que toma essa decisão. Primeiro ele volta à sensatez, pesa na balança e diz: vou fazer isso, mas não ficou só no vou fazer. Ele levantou-se e foi, tomou a decisão e foi. Vinha ele, ainda longe, quando o seu pai o avistou. Se o avistou, porque o pai sempre estava ali olhando, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde o seu filho voltaria. E compadecido dele, porque Deus é íntima compaixão, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não é que ele decorou isso aqui como se fosse uma reza, não. É porque ele estava sentindo mesmo do fundo da alma, vergonhosamente, ele estava com vergonha de Deus e de seu pai. Ele disse: eu não sou digno, e não era mesmo, não é por meritocracia, não sou digno de ser chamado teu filho. Toda a diferença faz nisso, quando se toma consciência disso. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho, aquele novilho cevado, gordo, maravilhoso. Comamos e regozijemo-nos todos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vê como Deus se alegra com isso. E começaram a regozijar. O problema todo é o outro. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, suado, cansado, ouviu a música, as danças. O que está acontecendo? Chamou um dos seus criados e perguntou: o que é isso? É aquilo lá. E ele informou: veio o teu irmão chegou, e o teu pai, ele chegou maltrapilho. Você não tem noção do jeito que ele chegou. Mas seu pai mandou matar o novilho cevado, de tanta alegria, porque o recuperou com saúde. E ele levou para o outro lado, e ele se indignou. Significa 2 pesos, 2 medidas. Ele se indignou e não queria entrar. Esse é o problema da análise racional. Saindo, porém, o pai procurava conciliar no meu filho: o que é isso? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo. Pois é isso que é o problema. Sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Já tinha feito o inventário, é tudo seu. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, é o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: vou dizer uma coisa que você nunca soube, meu filho, e você tem que saber isso hoje. Tu sempre estás comigo, isso eu concordo. Agora, uma coisa que você não sabe é que tudo que é meu é teu. Você ouviu isso? Tudo que é do pai é seu, você é filho. Tudo que é meu é teu. Agora, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, filho, porque esse teu irmão estava morto, meu filho, e agora reviveu. Ele estava perdido, meu filho, e ele foi
achado. Que maravilha, podeis assentar. Todas as vezes que eu paro aqui nessa parábola, eu fico maravilhado, porque aqui a gente vê o amor de Deus, você vê a graciosidade de Deus, você vê o maior desejo de Deus para com seus filhos, é isso. É Ele de volta à intimidade com Ele. Bom, de volta para casa, é um tema que eu coloquei, de volta para casa. Mas por que ele voltou para casa? Ele voltou para casa porque ele saiu de casa. Ele saiu de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que leva uma pessoa a sair de casa? O que leva um filho a sair de casa? Ora, sendo que esse filho tinha tudo na sua casa, ele era honrado, ele estava sempre com as sandálias nos pés, ele estava sempre com um anel no dedo. O anel, ele dava autoridade para selar qualquer coisa que ele fizesse, ele tinha autonomia para isso. O anel lhe dava essa honra. Então, sandálias nos pés, anel no dedo, roupa para vestir, comida quentinha, o teto, a segurança da sua casa, amado. Então, o que leva uma pessoa que tem tudo isso, que tem segurança, que é honrado pelo pai, que tem um alimento na hora, que o pai nunca deixa faltar nada, e tem também o amor desse pai, de toda a sua família, o que leva alguém a deixar a casa do pai dessa maneira? E a parábola nos fala que é isso que tem acontecido. Muitos têm deixado a casa do pai, a presença do pai, a segurança do pai, a honra que o pai lhe devota, porque a resposta para aquele filho estava no seu pai. E por que ele preferiu não ter mais essa resposta? Por que ele preferiu arriscar? Por que ele preferiu a liberdade, quando a liberdade estava dentro de casa, a casa do pai? Na casa do pai que se tem liberdade. Mas por que ele preferiu isso? E aí, é o que Deus traz para a minha vida, porque a minha pergunta é sempre esta: por que tanto distanciamento? Você já percebeu que esse é o grito de todos os pastores? É esse distanciamento. Por que esse distanciamento? Por que essa preferência? Porque se deixam ficar desta maneira, distanciando, o que leva muitos a preferirem estar fora da casa do pai, distanciado da presença do pai. O que leva? É óbvio que a própria Bíblia nos traz essa resposta. E tem uma palavrinha que eu estou usando muito nesses dias, eu acho que você também deveria cravá-la no seu coração, porque Satanás, ele é sedutor, ele é o sedutor, mas a palavra aqui é cooptação. Quando alguém é cooptado, significa que ele é seduzido para passar para o outro lado, ele é seduzido a sair da casa do pai e ir para onde? Ir para esse mundo tenebroso, que temos batido na tecla do rádio, aí já tem mais de um mês quase, falando sobre isso. Esse mundo tenebroso, esse mundo que está caminhando para o caos, cheio de corrupção e maldade. Bom, mas o que leva uma pessoa a deixar a casa do pai? Bom, eu comecei a ver aqui um monte de texto. Primeiro, a cooptação, que é a sedução para tirá-lo da casa do pai, não é? A cooptação pelo mundo, ela tem uma base, não é assim de qualquer maneira. E qual é a base que o mundo tem para cooptar alguém, para seduzir alguém que está dentro da casa do seu pai, com todas essas beneficências que eu falei aqui, com tudo aquilo em seu favor? A base que se tem o diabo tem para cooptar, para seduzir, para tirar, primeiro é o tédio. É o tédio que as pessoas estão tendo. Já falei aqui também sobre isso.
As pessoas estão entediadas de Deus. Entediadas de Deus. E quando você vai lá em Miqueias capítulo 6, no versículo 3, o próprio Deus pergunta: em que tenho eu, o que eu tenho feito, para que vocês estejam cansados de mim? Então entra o tédio, entra o cansaço das pessoas. O cansaço de quê? O cansaço de estar na casa do Pai, o cansaço de ter segurança, o cansaço de ter toda a provisão. Ele se cansa, ele fica entediado, levanta pela manhã, vai para o campo, trabalha, volta, tem alimento, ele tem a cama quentinha, ele tem o teto, tem a segurança, tem a honra do seu pai, mas ele está entediado disso. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, sempre mais. Significa, aquilo que o pai lhe dá já não serve, ele está entediado. Então muitos estão entediados de servir ao pai, de estar na casa do pai, de alimentar-se ali do pai, na casa do pai. Ele está entediado disso, ele não quer mais, ele já está cansado. Mas não é só isso. A base, além do tédio e o cansaço, é a fascinação pelos prazeres deste mundo. E aí se você tiver um tempo para tentar me seguir aqui, eu acho que você vai ter, e se você puder me ajudar, vou ficar muito grato. Abra sua Bíblia, lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo de número 4, lá em Tiago, capítulo 4, no versículo de número 4, está escrito o seguinte, olha aqui, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está claro aqui. Então, quando a pessoa está no tédio, entediada, cansada, ela é seduzida através das riquezas, dos prazeres aí fora. Significa, o mundo começa a cooptar esta pessoa, começa a tirar e seduzir esta pessoa, mostrando para ela que lá fora é muito melhor do que aqui dentro na casa do pai, porque lá fora tem muita coisa boa. Lá fora tem muita coisa boa. Você já viu aquilo quando o povo diz assim, quintou? Aí os olhinhos chegam a brilhar. Quintou. Sabe por que a pessoa fala quintou? É porque no outro dia vai falar sextou. E quando sextou, é porque ela já está com sede do sabadô. Significa, quinta é o prelúdio, sexta já está quase, e no sábado o pau quebra. É o mundo oferecendo o quê? Os seus prazeres. Todas as pessoas que se programam para sexta e sábado e domingo. Menos o culto a Deus, porque já estou entediado, estou cansado. É a mesma coisa, não muda. O pastor chega, demora a começar. Quando começa, eu já sei. Faz a leitura, uma oração. E aí vem o louvor. A mesma coisa, não muda nada. Depois, ele prega, demora. Depois despede a gente. É a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. Aí as pessoas ficam entediadas. Elas não querem mais. Elas não querem, elas estão cansadas. E aí começa o mundo lá fora brilhar com seus neons, não é? Com as suas luzes e tal. E o convite é feito de todas as maneiras. E aí a pessoa começa a ser seduzida, cooptadas lá para o mundo. E a partir daí ela começa a traçar uma inimizade com Deus. Porque quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
Então começa a inimizade com Deus, e aí já não tem mais o favor de Deus, aí começa a apagar já a chama do Espírito, e a partir daí os prazeres falam mais altos, porque o diabo tem muita coisa para oferecer lá fora, tem muitas festas, e festas alegres não são as mesmas coisas, sai de uma vai para outra diferente e tal, e tem muitas programações para o sextou, para o sabadou e para o domingou, tem muitas programações, todas diferentes e tudo mais. Aí você vai lá em 2 Timóteo, Deus está falando. Você vai lá em Miqueias, Deus está falando. Mas quando você vem também aqui em Mateus, abra sua Bíblia, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, aí você vai encontrar algo bem claro porque que isso acontece. Está lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé, na praia, porque queriam ser curadas, queriam ser libertas, queriam pão, mas estavam lá para ouvir. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Eles conheciam muito bem isso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Deus chama a atenção dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, esteja atento a essa parábola, ela é muito séria. Então os discípulos lhe perguntaram: por que eles falam por parábola? Jesus respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo eles não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, mas de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, e tal, e tal, e tal. E ele vai falando isso, até que ele explica a parábola, porque eles pediram para explicação sobre a parábola. E aí o Senhor Jesus diz: preste atenção, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, não entendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Eu tenho orado muito para isso. Senhor, faça com que os teus filhos compreendam, faça com que ouçam a tua palavra e compreendam, porque se eles não atentarem, não compreender, o diabo vem e arrebata o que está sendo semeado no coração desse. Jesus disse: esse é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve. Ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, logo ele recebe com alegria, ele fica pungente de alegria. Só que tem um problema: não tem raiz em si mesmo, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não tem raiz profunda. Sabe o que é não ter raiz profunda? É não ser experimentado na palavra de Deus, é não ser experimentados os desafios de Deus. E aí não tem raiz profunda porque não querem dar ouvido. Ouve, logo recebe, mas não desenvolve a salvação. Não desenvolve a salvação. E aí quando começa a ser perseguido por causa da palavra de Deus, o que acontece? A angústia vem no coração por causa da palavra, logo eles desaparecem. Por quê? Porque não frutifica, não tem como. Se não enraizarmos na palavra de Deus,
Todos vão ser cooptados por este mundo, meu irmão, vão ser seduzidos por ele, porque você não vai resistir, não vai resistir. Escuta o que eu estou falando, tem que criar raízes profundas, e a criar raiz profunda é na palavra de Deus, firmar-se na palavra de Deus, aí você vai criar raiz profunda. Do contrário, você vai se alegrar por pouco tempo, mas não vai frutificar, porque logo você vai ser seduzido, vai ser cooptado, como esse filho pródigo foi. Agora não é só isso, o Senhor continuou explicando, e aqui tem uma pior, o que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas o problema é sério, porque ele começa a ter cuidados do mundo, ele começa a preocupar com o mundo, com tudo que está em seu redor, ele começa a preocupar com as suas finanças, e não se preocupa com aquele que é o Senhor das finanças. Ele passa a ter cuidados do mundo, e ele começa a ter fascinação pelas riquezas. Ele quer, de uma maneira ou de outra, conseguir grana, quer ficar bem antes do tempo, e aí ele começa a ficar com os cuidados deste mundo, e começa a ser cooptado, seduzido pelas riquezas, que vem e sufoca a palavra, e ela fica infrutífera. Significa, mais uma que sofreu aborto, não vai produzir nada. Então muitos recebem a palavra com alegria, mas logo eles começam a ter cuidado com esse mundo, cuidado com o mundo. Sabe o que é cuidado com o mundo? É quando você não tem cuidado em servir dentro da vontade de Deus, quando a vontade de Deus para você não é mais prioridade são as coisas lá de fora, e aí o diabo que quer te cooptar e seduzir você, vai estar também comichando nos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque você não vai dar mais condições para se ouvir, você não vai querer mais ouvir sobre as doutrinas do Senhor, porque você já está sendo seduzido, você já está com um cuidado enorme pelas coisas do mundo aí, entendeu? Quando na verdade você já está morto para esse mundo. Significa mais um defunto aí no mundo, cuidando das coisas do mundo, que lhe são agora prioridades, e você começa a ter fascinação pelas riquezas. Quero um carro mais novo, eu quero um carro zero, agora não, uma casa, não, agora eu quero isso, mas se eu ganhar, eu vou ganhar, eu vou fazer isso, vou amontoar. Aí você começa também a ser preso pelas riquezas, e você não frutifica. O aborto vem logo. Somente aquele que é semeado em boa terra, aquele que é sedento, aquele que é faminto de Deus, a palavra quando cai no seu coração, essa pessoa compreende, e aí ela frutifica para a glória de Deus. Então essa cooptação que está existindo hoje é pela sedução do diabo, e ele seduz aqueles que estão entediados de Deus, aqueles que estão cansados, e Deus continua perguntando: o que eu te fiz? O que eu te fiz para você ficar entediado de mim? O que eu te fiz para que o meu maná não te sirva mais? O que eu te fiz para que você esteja tão cansado assim? Porque estás fascinado com as riquezas da fora? Se o ímpio prospere, não tenha inveja daqueles que prosperam em seus caminhos, não fique com inveja disso, entendeu? É o que a Bíblia me diz: se tem o que comer e beber, estejais com isso contentes. Porque ambicionais as coisas altas lá de fora? Não faça isso, não coloque o coração nestas coisas, porque busca os prazeres que estão lá fora, porque estás aí querendo mais e mais. Significa, foi cooptado, foi seduzido, significa, ele está saindo, ele está indo, ele está perdendo a comunhão mais íntima, a verdadeira segurança, a verdadeira realização, o verdadeiro cuidado que o pai tem para com ele, e de repente ele se distancia. Pergunta você: estou mentindo? Isso está acontecendo? Você conhece alguém que já distanciou-se da igreja há muito tempo, e quando volta e entra por essa porta aqui, está com amarelão, espiritual, perdeu o brilho, mas ele vem um pouquinho, fica aqui um pouquinho, depois
Você já percebeu quanta indiferença há para com Deus? Por quê? Porque estão sendo seduzidos, estão sendo cooptados, como foi o filho pródigo. Você acha que o filho pródigo pediu as suas riquezas, sua herança lá, assim, abruptamente? Não, foi pensado, ele já vinha pensando nisso há muito tempo, e ele já vinha pensando nisso, e ele estava sendo seduzido, porque já estava sendo colocado na mente dele um mundo lá fora, a mulherada lá fora, mamãe, vou ter grana doidada, e aí a mulherada vai chover. E ele estava pensando nas luxúrias lá fora, ele estava pensando nas noitadas lá fora, ele estava pensando na liberdade, não ir mais para o campo, né? Derramar o suor, não, junto com seu pai, não. Ele nem sequer pensou na segurança e tudo que ele tinha dentro da casa do papai, ele não deu o devido valor, ele se cansou, ficou entediado, achando que lá fora tudo era maravilhoso. Meu irmão, não é. Assim que a pessoa chega lá fora, ela depara com os neons, com brilho, as festas, as orgias, parece que tudo é maravilhoso, mas dura muito pouco, porque logo vem o amargo da existência lá fora. Nós temos assistido isso o tempo todo, mas a maioria está se deixando levar como esse rapaz aqui, seduzidos pelo diabo. Ele é o sedutor, ele tentou isso com Jesus, não deu certo, e ele então continua tentando com aqueles que servem ao Senhor Jesus, está tentando do mesmo jeito. Ele mostra tudo que tem. De que maneira, pastor? Na telinha do celular, na telinha do televisor, nos outdoors da vida, ele mostra tudo, expõe tudo. A mídia dele é forte demais, a mídia do diabo é braba demais, meu irmão, ela é muito forte. Se você não criar raízes na palavra de Deus, você será seduzido por ela. É desse jeito, não adianta dizer que é diferente, porque aquele que é cooptado pelo mundo, ele é alimentado pelo cuidado que o homem tem por si mesmo. Ele tem o cuidado por si mesmo e cuidado pelo mundo, significa que ele se volta para si mesmo e de repente ele só tem visão para o mundo, e ele começa a ficar fascinado com tudo que tem lá fora. Tem pessoas que já desviaram-se, distanciaram-se de Deus e estão fascinadas. Diz o seguinte: quando eu servi o Senhor lá, quando eu servia a Jesus, eu vou te contar para você, era só luta, mano, só luta, só desafio, era só tribulação. Servindo a Jesus é só tribulação, é só luta. Agora não, agora eu estou me dando muito bem, agora eu estou crescendo, agora eu estou prosperando, agora sim, agora a verdadeira felicidade eu encontro. Eu já ouvi de gente que serviu a Deus, que já provou de Deus, diz que agora é que verdadeiramente estão encontrando a felicidade. Pois é. Eu estava até ouvindo, não sei nem se é mídia forte, eu sei lá, mas como é que é o nome daquele caboclo que falava muito aí de autoajuda para você prosperar nas suas finanças e tal, né? Alguém viu isso nas redes sociais? O testemunho dele? Pois é, o testemunho dele, parece que ele se converteu. Ele já conhecia o Evangelho há muito tempo, né? E agora está nas mídias sociais. Quando ele volta, né, e tal, e muito rico, ele disse que o dia que ele quiser, ele encontra pessoas, empresários ou pessoas que querem prosperar, vem e senta na frente dele e cada um lhe paga 200 mil reais para ouvir ele, só para dizer como ele prospera, como deve fazer para prosperar. Aí ele disse: eu não sou dizimista. Olha, assista lá, você vai encontrar. Eu não sou dizimista, nunca fui dizimista. Aí eu olhava para um pastor, o pastor chegava no carrão dele e ele disse: não, eu não vou pagar dízimo. Aí olha aí, tem gente que não tem uma bicicleta, só que ele é milionário. Mas ele ficava julgando o pastor, porque chegou com um carro bom. Olha aí. Aí depois ele viu o pastor, não é chique, a casa chique e tal, dizia: está vendo o que tem de gente na rua? Aí eu vou entregar meu dízimo. Olha aqui, olha aí. E começou assim, começou a fazer desse jeito.
até que ele começou a entender, e isso não foi pelo Espírito de Deus, ele começou a entender que tudo que ele ensinava e ensina para as pessoas prosperar, sabe de onde ele tirou? De onde ele tirou? Da Bíblia. Da Bíblia. Aí ele começou mas se eu estou ensinando como eles podem prosperar, e estou tirando isso da Bíblia, e se estou tirando da Bíblia, estou cobrando para isso, e estou rico, e começou a cair a ficha. Em ser grato a Deus e não ficar olhando para o homem, porque na verdade ele estava dizendo: toda essa suficiência vem de Deus para a minha vida, toda essa capacidade de falar com as pessoas e lhe mostrar o caminho que deve seguir, eu tirei da Bíblia. Então significa, é Deus que está me dando todas essas condições. E por que então, se é tudo dele, inclusive a capacidade que eu tenho e de onde eu tirei tudo, então por que não? Vocês vão ver isso aí nas redes sociais. É um cara muito conhecido e tal, ele dando esse testemunho. E esse eu parei para ouvir. Então você vê que tem pessoas que parece que só entendem depois. Mas enquanto está no mundo, tudo está bom para ele, não tem problema nenhum. Entendeu? Ele está ali misturado com a fascinação, cuidado com o mundo, ele está pronto para isso e tal. É melhor do que ficar aqui dentro, porque aqui dentro só tem pilantra, principalmente o que está no púlpito. Então esse é o grande problema. E aí são cooptados por este mundo, vai sendo seduzidos por este mundo, ele passa a olhar para si mesmo, e passa a olhar pelo mundo com cuidado, e passa a ter mais fascinações, porque você sabe que o saco da ambição nunca enche. E você sabia que quanto mais o homem tem, mais ele quer. É assim que a Bíblia nos ensina. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os. Coloca o seu coração lá e você vai ver aonde você vai parar. E traz ao homem grandes amarguras, e a Bíblia diz que ainda o desvia do caminho. Desvia ele do caminho. Então, é isso que o diabo muitas vezes faz, é o que está aqui em Mateus 13, é onde nós lemos aqui, do versículo 19 em diante. É exatamente isto aqui. Mas as pessoas não querem viver isso, e quando não querem viver isso, fica muito fácil para o sedutor seduzir e tirar a pessoa da presença de Deus. A cooptação pelo mundo é feito pelos comichões nos ouvidos, que a Bíblia diz que são espíritos enganadores, que destilam todo tipo de veneno, todo tipo de sofisma, que são argumentações ideológicas, filosóficas, sociológicas. Ele tem todo tipo de argumentação filosófica. Aliás, filosofia está em pauta. Filosofia são conceitos, mas são conceitos que o diabo coloca como verdade para a sua vida. E a filosofia, em todos os segmentos e campos, em todos estão sendo aplicados essa filosofia, que é totalmente contrária a Deus, totalmente contrária a Deus, mas ela está sendo propagada em todos os lugares, e as pessoas então, pelos comichões nos ouvidos, por esses espíritos enganadores, que destilam todo este mal, esse veneno, está cooptando as pessoas e tirando as pessoas da presença de Deus. Você pensa que os desigrejados é o quê? É um tipo de filosofia, é o humanismo, é o homem voltado para o homem, é o homem que não precisa de ninguém, é o homem que está sozinho, e sozinho ele faz o que ele quiser, e tudo em prol dele mesmo, sem estender a mão absolutamente para ninguém.
Você está me entendendo? Então isso aí está cooptando muitas pessoas. Muitas pessoas. Você pensa que os comichões não entram dentro da casa onde se presta culto? É aqui que ele está. É aqui que ele está. E ele começa a comichar nos seus ouvidos. Eu já disse aqui, não já? E eles estão cooptando muito. E sabe qual é a área que ele mais seduz? É do bolso. Se você ganha R$500, entregar o dízimo com uma oferta aí de 50 é fácil, não é não? Sim ou não? É fácil. Você ganha 1.000, se você entregar 100 é fácil, não é? É fácil, R$100. Ganhou 1.000. Você ganha 2.000, você ainda entrega com alegria R$200, né? É fácil, não é? Aí quando você ganha 15.000, R$1.500, mano. É muito dinheiro. Aí o comichão entra, você imaginou o que você faz com 1.500? Você vai chegar lá e entregar 1.500? Imaginou o que você poderia fazer com 1.500? Hã? Ah, não, mas agora, graças a Deus, meu salário agora é 30.000. Só que tem um problema. Eu tenho que entregar pelo menos um mínimo. 3.000. 3.000, 3 pila, mano. Aí começa a ficar difícil, não começa? Começa a ficar difícil. Ele só pensa naquilo que ele tem que ofertar como dízimo. Ele não pensa no que Deus deu para ele. E aí entram os quê? Os comichões dos ouvidos. Já aconteceu com você de estar num determinado lugar? Vamos supor, você tem só R$100 no bolso. Aí o Espírito diz, dá os R$100. Aí você ouve outra voz e diz, cara, eu vou dar os R$100, depois vamos embora para casa de quê? E amanhã? Não é você que está pensando, não, é alguém que está falando no seu ouvido. O Senhor diz, dá os 100 e confia. Aí o comichão diz, aí ele vai mostrar para você tudo que você vai precisar fazer com 100. Aí você pensa, não, mas eu tenho R$10 aqui do outro lado. Entrega os 10. Mas o 100 que o Espírito mandou você entregar, para que você confie, porque Ele já vai te dar o triplo disso, ficou no seu bolso. No outro dia o diabo vem e toma tudo. Toma até mais. São comichões. São sedutores. Que vem exatamente para te seduzir, para te cooptar, para que você não faça mais isso. Aí você vai lá em 2 Timóteo 4, versículo 3 a 4, e você vai ver que tudo isso está lá. Então veja bem, a cooptação, a princípio, ela é muito atraente, mas depois vem o amargo da coisa. Vem o amargo, e muito amargo. Muito amargo. E por falar em amargo, lembra do Vinícius? Quem lembra do Vinícius aqui? Há muito tempo que eu não vi o Vinícius, não falou mais, eu pensei que ele deve ter morrido. Fui arrumar um negócio do carro, que descendo a Anhanguera, lá embaixo, eu vejo um rapaz com 2 sacos nas costas. Naquela situação, embriagado, mijado. Olha, eu vi, eu não acreditei, depois procurei olhar para definir bem, e eu não me deixei ver, porque para não constrangê-lo. O que significa isso? Que a maioria que são cooptados e seduzidos estão nessa condição aí fora. Nessa condição aí fora, porque tudo é muito doce, depois vem o amargo. O amargo é terrível aí fora, massacra, arrebenta, destrói, porque o príncipe desse mundo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas com Deus é diferente.
Mas o papai fica esperando que estes caiam em si e voltem. Porque para Deus não importa o que você fez, e também não importa o que você está fazendo. O que importa para Deus é você voltar para casa, porque Ele está sempre esperando. Sabe por quê? Porque o preço que Ele pagou pela sua vida é muito grande, e não se pode deixar ser seduzido dessa maneira, cooptado pelo mundo, escravizado pelo mundo, como estava o filho pródigo. Já não tinha mais nada. Cadê os amigos? Acabou. Não são amigos, são apenas aqueles que querem tirar de você tudo que você tem. Quando acabou tudo. Eles não prestam nenhum favor a você. E sabe para onde você vai parar? Vai parar no submundo dessa existência, fazer exatamente aquilo que Deus não quer que você faça, afrontando a Deus, que é cuidar de porcos. Isso, judeu jamais gostaria de fazer tal coisa. A única coisa que ele foi fazer foi cuidar de porcos, e o estômago roncando. Foi preciso chegar a este ponto para que ele começasse a pensar, a raciocinar, a voltar à sensatez e cair em si, dizendo: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Deixei a casa de meu pai, lá tem tudo. Lá eu sou honrado, aqui não. Lá eu tenho comida quentinha na mesa, aqui não. Lá eu tenho roupas, aqui não. Lá eu tenho sandália nos meus pés, aqui não. Lá eu tenho um anel que me dá honra, aqui não, eu não tenho nada. Que loucura é esta que eu fiz? É nessa análise aí que o Espírito de Deus trabalha em muitos, e eles voltam completamente destroçados, sem força, sem nada. Mas quando chega o papai o abraça, e restitui a ele as bênçãos. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Eu falei que Deus é bom e ninguém disse nada. Deus é bom. Você se lembra de onde Deus te tirou? Eu lembro de onde Deus me tirou. Você lembra? Mas Ele te recebeu. E hoje você tem um anel no dedo. Você tem o selo da paternidade dEle. Você é filho. Pois é. Nunca se deixe ser seduzido e cooptado por este mundo. Nunca permita isso, porque aí fora não tem nada, só destruição e tristeza, e muitos lamentos e ais, muitos lamentos. As pessoas aí fora estão caindo no desespero e mais desespero. Sabe por quê? Porque não tem o papai para colocar tudo aos pés dele, não tem o papai para trazer a solução para ele, mas você tem o papai. As coisas complicam, você vai falar com quem? Com quem pode, o papai. E quando você fala com quem pode, que é o papai que te ama verdadeiramente, não vai te negar absolutamente nada. Não vai te negar a segurança, não vai te negar o que você precisa. Antes de você abrir a boca, Ele já sabe o que você precisa. Você está precisando de sandália nos pés, roupas novas, você está precisando da provisão dEle. Ele já sabe de tudo, e Ele vem e te abraça, porque Ele te ama verdadeiramente. Lá fora não, lá fora ninguém te ama, mas aqui na casa do papai, o papai te ama. E quem ama não nega nada. Preste bem atenção nessa palavra, porque é mais uma palavra que o Senhor está dizendo: cuidado, cuidado, muito cuidado. Está muito forte a sedução nesses últimos dias. Muito cuidado, não se deixe seduzir. Muito cuidado. Vamos colocar de pé.
Volte para a casa do papai. Enquanto é tempo. Porque aqui você se realiza. Fora da casa do papai, você não consegue. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Tem raiz profunda aí? Tem raiz profunda aí? Se a raiz for profunda, pode estar tranquilo, que os ventos fortes, os vendavais não vai mudar você. Não vai conseguir te quebrar. Pode até vergar, mas quebrar jamais. Porque quanto mais você se verga, mais forte você fica. Tendo raiz profunda, está tudo certo. Então a raiz profunda é o seguinte: eu quero aprender mais de Deus. Então cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa. A sua vinda é certa. Então desenvolva a vossa salvação no temor de Deus. Renove a sua mente para rejeitar esse presente século. Significa cria raízes, cria raízes, cria raízes. E não deixe o sedutor te sufocar. Ele quer cooptar a sua vida dizendo que lá fora é melhor do que aqui dentro. E não é. Não fica com tédio do maná de Deus. O maná que desce do céu é que dá vida à sua vida, meu irmão. É que vivifica o seu espírito. É o maná de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus glorioso e eterno, esta é a tua palavra, Senhor. Esta é a palavra. Para que tenhamos cuidado, para que tenhamos cautela em tudo o que formos fazer, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é que é a nossa segurança. O Senhor é que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o Senhor que é o nosso socorro bem presente na angústia. É o Senhor, ó Deus, que fez para nós um novo e vivo caminho, reto, seguro, para que andássemos nele. E o Senhor nunca nos deixa e nunca nos desampara. Ó Deus, ensina-nos a saber que tudo que pertence a Ti pertence a nós, papai. Que tenhamos essa liberdade e ousadia no Senhor de usufruir das Tuas bênçãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai glorioso e santo. Por isso eu Te sou grato por tudo em nome de Jesus, e teço a Ti, ó Deus, a minha gratidão. Leve essa palavra no coração, deixe ela cravada em seu coração, de volta para casa. Não se deixe cooptar, não se deixe ser seduzido por este mundo, por estes comichões, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Então nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, na segurança do Deus vivo.